Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Irmãos e irmãs, nessa segunda-feira da 10ª semana do Tempo Comum, nós encontramos no Evangelho uma das passagens bíblicas mais conhecidas, que é como que um programa de vida para o cristão, as bem-aventuranças. Mas eu gostaria de convidar você a olhar para as bem-aventuranças hoje, a partir daquilo que nós vemos na primeira leitura, a partir da história de Santo Elias, o profeta Elias. Nós vemos na primeira leitura, aqui no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, o começo do ministério profético de Elias. Mas antes disso, se você pegar a sua Bíblia e ir lá para o final do capítulo 16, existe uma introdução a este ministério de Santo Elias, que é uma introdução que dá um panorama de como estava a situação do povo de Israel. Começou o reinado de Acabe, rei de Israel. E veja só, eu vou ler um trecho só, aqui a partir do versículo 30. Acabe fez o que é mal aos olhos do Senhor, mais ainda que seus antecessores. Não só imitou os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, como também casou-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e se pôs a servir Baal e adorá-lo. Meus irmãos, a situação de Israel era uma situação de quebra da aliança com o Senhor. Além disso, injustiça generalizada e desprezo pela vida do povo. O povo voltou a fazer sacrifícios humanos aos ídolos. Sacrificava os seus filhos. Os poucos fiéis que se levantaram, muitos deles foram mortos. Muitos profetas foram mortos. E Elias era um dos poucos que sobravam que ainda queriam ser fiéis à aliança do Senhor. Ele tinha, portanto, duas opções à sua frente. Ele poderia servir à verdade, se levantar como profeta corajosamente e caminhar assim para a morte, porque essa seria a consequência disso, ou fugir, se acovardar e assim sobreviver. E aí nós chegamos a esta leitura que nós lemos hoje no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias o profeta Elias disse a Acabe, ele vai até o rei, aquele rei que estava cometendo idolatria, injustiças com o povo. Pela vida do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nestes anos nem orvalho nem chuva, senão quando eu disser. Ele corajosamente profetiza e diz, por causa da tua infidelidade, haverá uma grande seca. Então, logo depois, a palavra do Senhor é dirigida a ele, dizendo, parte daqui e toma a direção do Oriente, vai esconder-te. E ele vai para o deserto. Ele é obrigado a se esconder, porque senão ele certamente morreria. É isso que acontece. E então, meus irmãos, acontece uma grande graça e é até impressionante aqui o modo como é narrada a providência do Senhor na vida de Santo Elias. O Senhor diz a ele, lá beberás da torrente, e eu ordenei aos corvos que te deem alimento. Elias partiu e fez como o Senhor lhe tinha ordenado, foi morar junto à torrente de Carite, que está defronte ao Jordão. Os corvos
traziam-lhe pão e carne, tanto de manhã como de tarde, e ele bebia da torrente. Meus irmãos, é isso que nós vemos retratado, prometido pelo Senhor nas bem-aventuranças. Ele promete: bem-aventurados, no versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A palavra hoje nos encoraja a sermos fiéis à verdade, a sermos fiéis ao Senhor, mesmo quando o mundo inteiro estiver contra nós, mesmo quando as situações nos tentarem ao contrário, mesmo quando o demônio quiser nos amedrontar. Se formos fiéis, o Senhor sempre nos sustentará. Não tenha medo. Não tenha medo de seguir o caminho que o Senhor lhe reserva, porque o Senhor vai te sustentar. O que existe aqui nas bem-aventuranças não é somente um mandato. Sejam mansos, misericordiosos, mas é uma promessa, é uma palavra de esperança. É aquilo que nós dissemos no Salmo. Hoje no Salmo 120, nós rezamos com o salmista: do Senhor é que me vem o meu socorro. Do Senhor que fez o céu e fez a terra, é Ele quem nos sustenta. Portanto, nos coloquemos nas mãos dEle. O Senhor te guardará de todo mal. Ele mesmo vai cuidar da tua vida. Deus te guarda na partida e na chegada. Ele te guarda desde agora e para sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.